E a relação do ser humano com o meio ambiente não é das melhores, daí a importância de projetos como esse que a gente acabou de ver. E um dos reflexos dessa relação conturbada é a poluição causada por resíduos plásticos. Por isso, a campanha do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano está focada em como reduzir os impactos do plástico no nosso planeta. É sobre isso que a gente conversa agora com a gestora com enfoque em sustentabilidade, Rita Rieverte. Bom dia, Rita. Bom dia. Vamos começar falando da história que está por trás dessa data. O que levou a essa data? Então, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente já comemora esse dia há 51 anos. 51 anos atrás, em 1972, a Organização Mundial, a ONU, né, ela resolveu fazer uma conferência em Estocolmo. E aí, a partir dessa data, o tema a ser tratado anualmente passou a ser meio ambiente. E aí, a partir daí, começamos a comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. É muito importante para que a gente tenha um dia específico para poder direcionar as campanhas, direcionar a conscientização em relação a esse tema. Mas a gente tem que lembrar que tratar um dia no ano não faz sentido, né? A gente tem que falar sobre isso continuamente, a gente tem que ter ações diariamente para que realmente a gente consiga mudar esse cenário mundial. E enquanto essa situação ainda não é normalizada, né, campanhas como essa, sem dúvida, se fazem muito necessárias, né, Mara? Com certeza. E Rita, quais que são os principais desafios enfrentados atualmente nas questões que envolvem a preservação do meio ambiente? Na realidade, acho que o primeiro desafio que a gente pode colocar, e o maior, é a questão de conscientização. As pessoas precisam entender o que é o meio ambiente, qual é o papel de cada um na tratativa em relação ao meio ambiente. A gente já vê aí mudanças climáticas que afetam o dia a dia de todas as pessoas, e se a gente não conseguir entender quais são os nossos papéis, né, em relação a isso, é bem difícil. Então, acho que a conscientização é o primeiro passo aí para a mudança. E o tema desse ano chama a atenção para a poluição plástica, né? Fala um pouquinho sobre isso com a gente. O Brasil, ele é o quarto maior consumidor do mundo de plásticos. E para onde vai isso tudo, né? Vai para os mares, vão para aterros sanitários, quando vão para aterros ainda menos pior, fica na natureza como um todo, e isso acaba influenciando de formas diversas. Esse plástico vai para o mar, por exemplo, e ali é consumido por diversos animais ali, e aquilo ali volta para a população. Então, impacto na saúde, impacto social, impacto econômico, a gente tem que ter essa cautela, porque o plástico realmente, para ele se degradar, são anos e anos. Então, a gente tem que estar atento à relação à utilização de produtos que sejam biodegradáveis, que sejam realmente sustentáveis, para que a gente possa fazer a nossa parte nessa mudança, né? Até porque realmente é uma matemática que não fecha, uma conta que não fecha, né? De acordo com o consumo, que cada vez é maior, e a gente sabe que o meio ambiente está pagando preço por isso, e a gente também. A gente está falando de plástico que está no meio ambiente de décadas atrás, né? Eu já vi esse pessoal que coleta lixo na praia, por exemplo, que às vezes encontra embalagens que vieram do outro lado do mundo, carregadas. De um século praticamente atrás. Exato, e que você vai ver que é um produto que parou de ser fabricado há 50 anos, e aquela embalagem está lá, e veio do outro lado do mundo. Então você imagina o tanto que esses resíduos, impactam pela durabilidade, dois, como que não está só restrito ali, né? Porque, eu joguei um lixo aqui na minha rua, que tá aqui, o problema é aqui. Não, né? O lixo que vem do outro lado do mundo, vem parar aqui, poluir as nossas praias e vice-versa. Então, e um teste que a gente pode fazer é pegar um final de semana e ver o quanto que a gente consome, quanto resíduo a gente gera. Você pegar o lixo de um final de semana que você precisa de colocar para fora, é muito resíduo. E aí a gente vai falando de vida marinha. Tem um caso muito famoso que ficou conhecido de uma tartaruga que foi capturada com um canudo na narina. E aí a gente pensa, a partir daí teve uma movimentação muito grande, vamos mudar, não vamos ter mais canudo plástico, só que esse foi uma em centenas de coisas que acontecem na vida marinha.
E aí a gente tem que ter essa atenção do nosso consumo, quanto que é importante a gente estar fazendo essa transição. E focando agora um pouquinho nas soluções, né? Quais caminhos que podem ser seguidos, tanto na questão macro quanto na ótica micro também, né? Aquilo que a gente deve fazer enquanto coletividade, enquanto indivíduo, para tentar mudar um pouquinho esse cenário. Enquanto indivíduo, começa dentro de casa, né? Quais produtos que eu consumo, qual a origem desses produtos, como que é a cadeia produtiva desses produtos. Acho que a gente tem que começar a se preocupar cada vez mais com essa cadeia de produção para entender se realmente é uma cadeia que atende a necessidade. E aí quando a gente fala, abrindo um pouco mais para a população, qual que é o papel das empresas em relação a isso? Qual que é o papel da sociedade em relação a isso? A gente pode começar falando, por exemplo, de educação ambiental. Hoje, a população mais jovem tem uma consciência muito maior do que a população de alguns anos atrás, e isso vem, né, da educação ambiental. Então, acho que é um movimento que precisa ser cada vez mais intensificado nas escolas, e deveria ser uma matéria ali, né, para que a gente realmente tivesse os alunos trazendo essa conscientização ao longo dos anos, e nada como uma criança para trazer conscientização para dentro de casa, né? A gente, às vezes, vê uma criança chamando a atenção de um adulto porque a criança é pura, né? Realmente o que ela aprende, o que é certo, o errado é errado. E quando a gente começa essa mudança de mindset na criança, isso acaba trazendo frutos a médio e longo prazo. Então, a gente quanto sociedade. E quanto empresa, né? As empresas têm um papel muito significativo também. A gente já começa a ver, por exemplo, na Bolsa de Valores, uma valorização muito maior de empresas que têm um consumo consciente, né, que está ali bem envolvida no ESG. Então, a gente, quanto empresa, precisa estar atento a isso. Precisa estar fazendo ações sociais, ambientais, que tragam toda a cadeia junto, porque são impulsionadores, né? Excelente. E você que está aí assistindo o nosso bate-papo, quer participar também aqui ao vivo com a gente, aproveita o WhatsApp que aparece aí na tela, manda sua mensagem ou comentário para poder participar aqui dessa conversa. Como fez a Tereza de Juiz de Fora, ela disse o seguinte: Rita, quais ações simples que podemos fazer no nosso dia a dia para preservar o meio ambiente? Você falou agora de atitudes em relação às empresas, comentou também, né, dessa educação ambiental que pode começar nos colégios como uma matéria. E o que a gente pode fazer no dia a dia, assim, individualmente falando? A gente pode começar separando o lixo em casa, né? A gente sabe que tem catadores de materiais reciclados em toda a cidade, e a gente também tem associações diversas aqui na cidade de Juiz de Fora. São aproximadamente 5 associações que fazem a separação desses materiais reciclados. Então, hoje a gente não fala que tem lixo mais, tudo é aproveitado, tudo é reciclado. Até o material orgânico, de certa forma, pode virar um material, por exemplo, uma compostagem. Então, não existe lixo. Todo o material é reciclado. E a partir do momento que eu começo a fazer minha parte em casa, de conseguir trazer essa separação, todo mundo ganha. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem um movimento ainda tímido de reciclagem, mas que tem um projeto da prefeitura muito significativo de aumento desse material, de coleta seletiva, para que a gente possa destinar às associações de catadores e essa reciclagem cada vez se expandir. Então, quanto a gente deixa de ter de custo para a população em relação a não mandar um material para aterro, porque isso é um custo altíssimo, e sim está trazendo renda para diversas pessoas quando elas estão fazendo ali essa separação de materiais e fazendo a revenda. Aqui dentro de Juiz de Fora a gente tem todo esse ciclo. Então a gente tem diversos catadores, diversas associações que reúnem esses catadores, tem a prefeitura com esse processo de apoio, né, na coleta seletiva, e a gente tem empresas de reciclagem em todos os processos. A gente tem vidro, a gente tem a Paraibuna Embalagens
com a reciclagem do papel, a gente tem reciclagem de plástico. Então, a gente tem diversas empresas que a gente consegue fazer todo o ciclo e gerar uma economia também sustentável. Isso aí, o nosso telespectador José Carlos de BH concorda com tudo isso, porque ele diz que todo mundo deveria separar o lixo em casa, reciclar. Faço isso há anos e tenho certeza que contribuo com o meio ambiente. Já é um hábito, né? Exato, que todo mundo adquire esse hábito também. Porque muita gente fala que não separa o lixo porque o caminhão da coleta seletiva não passa pela minha rua. Mas no caminho para o trabalho, às vezes passa por vários catadores de lixo e você poderia, às vezes, estar com seu lixo reciclável ali no carro, se o catador não vai até perto da sua casa, e às vezes até mesmo entregar para o próprio catador, né? Se às vezes você mora longe, numa rota que o catador não passa. Aquele ciclo de benefícios, como você colocou muito bem, né? Isso aí. E assim, tem diversas empresas que a gente pode pesquisar aqui na região, em diversas regiões, que elas buscam esse material em casa. Então, por exemplo, tem uma empresa aqui na cidade que faz o recolhimento de óleo já utilizado. Então, é só a gente dar uma pesquisada em relação a essas empresas e tem diversos, não só catadores. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tem uma associação que faz uma rota de acordo com o interesse das pessoas. Então, se você faz contato com a associação, ela te inclui na rota para poder fazer a coleta seletiva. Então, assim, recursos nós temos. A gente precisa de parar de inventar desculpa e começar a ter ação que faça essa mudança do meio ambiente, né? Isso aí. E no Brasil, os povos indígenas são primordiais na preservação ambiental, mas essa relação com a natureza essa realidade ela pode mudar. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o Marco Temporal, projeto de lei que limita a demarcação de terras e fragiliza uma série de direitos dos indígenas. O texto agora vai para votação no Senado. O texto afirma que os indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Na prática, a tese permite que indígenas sejam expulsos das terras que ocupam, caso não seja comprovado que já estavam lá antes de 88. O texto ainda não autoriza que os povos que já foram expulsos ou forçados a sair de seus locais de origem voltem para as terras. Além disso, processos de demarcação de terras indígenas históricos, que já se arrastam por anos, podem ser suspensos. O marco temporal também vai facilitar a privatização e comercialização de áreas que não deveriam ter titularidade, por pertencerem aos indígenas. Mas além do marco temporal, o projeto de lei traz outros pontos, como a possibilidade da União retomar terras indígenas em caso de alterações de traços culturais da comunidade, de validar títulos de propriedade ou posse em áreas das comunidades indígenas, a proibição da ampliação de terras indígenas já demarcadas, a permissão de contrato de cooperação entre indígenas e não indígenas para atividades econômicas e a possibilidade de contato com povos isolados para intermediar a ação estatal de utilidade pública. Na semana passada, indígenas protestaram em todo o Brasil contra o projeto de lei. E no dia da votação, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, deputadas da chamada Bancada do Cocar, entre outros parlamentares, pediram pela retirada do texto da pauta de votações. Mas o texto foi discutido e aprovado na Câmara dos Deputados. Então, a ministra criticou o projeto em uma sessão no Senado e pediu para que os senadores rejeitem o projeto. Apesar da gritante inconstitucionalidade do texto, foi aprovado com ampla maioria, os parlamentares que, muitos deles ali que votaram, representam os inimigos históricos dos povos indígenas e da biodiversidade e da proteção do meio ambiente. Em nome de todos os povos indígenas do Brasil, quero pedir aqui aos senadores e senadoras presentes, que assim que esse PL chegar a essa casa, seja rejeitado. Na próxima quarta-feira, dia 7, o STF pode votar uma ação sobre o tema, definindo se a promulgação da Constituição pode servir como marco temporal para essa finalidade. O STF, inclusive, já adiou o julgamento por 7 vezes. A última vez foi em junho de 2022. Isso aí. Como a gente falou antes, Rita, os indígenas eles são primordiais para a preservação ambiental no nosso país, Então, quais que podem ser os impactos ambientais quando a gente fala dessa questão do marco temporal e o papel, dos indígenas nessa preservação? A gente tem que entender um pouquinho a questão do marco temporal, A Constituição é de 1988. Voltando um pouco da Constituição,
entendia-se no Brasil que a gente tinha que inserir os indígenas na cultura brasileira. Então, o objetivo era trazer conhecimento para os indígenas em relação à cultura brasileira. E a Constituição, em 1988, ela veio mudando um pouco isso. Ela veio trazendo que os indígenas são a cultura do Brasil. Então, a gente deveria preservar essa cultura, preservar essa forma deles serem e ensinar aos brasileiros o que é a cultura indígena. Só que 1988 faz mais de 30 anos, né? E aí o marco fala exatamente isso, que os locais onde os indígenas estavam há 30 anos atrás devem ser preservados. Só que 30 anos tudo mudou. A gente tem hoje, naquela época eles ainda faziam uma mudança contínua, de forma mais nômade, né? Então, os locais onde eles estavam há 30 anos atrás, hoje são cidades, hoje são fazendas, e hoje os locais onde estão instaurados, né, são as novas casas deles. Então, a gente fazer uma legislação que defenda o que eles tinham há mais de 30 anos atrás, não faz sentido nenhum. Então a gente tem que, é um assunto muito delicado, que foi aprovado agora para a Câmara e vai para o STF na próxima semana, e que a gente torça que os nossos governantes tenham aí um bom senso em relação a isso e não prejudiquem, né, mais a vida dessas pessoas que ao longo do século aí vem sido tão prejudicada aqui no nosso país. No bloco anterior a gente falou muito sobre a importância da reciclagem, ainda mais focando nesse assunto relacionado ao plástico, né, aos impactos dos resíduos plásticos. A gente tem que falar sempre muito sobre reciclagem, que acaba sendo, além da gente reduzir o nosso consumo de plástico, uma das soluções aí para tentar ao menos diminuir um pouco esse problema. E o que deve ser feito para que esse hábito da reciclagem se torne algo cultural, que as pessoas realmente adotem como algo natural nas suas vidas? A gente falou um pouquinho em relação a isso no bloco anterior, quando a gente fala de educação ambiental. Acho que o começo está na educação ambiental, mas o assunto é tão amplo, né? A gente começa ali na educação ambiental, logo na primeira infância, para que a gente realmente consiga ter essas crianças trazendo esse tema para a família, trazendo essa mudança de mindset, essa mudança cultural. E aí a gente pode abranger um pouco mais quando a gente fala de ESG, né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só da vida marinha, né, da vida na terra, a gente está falando como um todo. A gente tem que falar de políticas públicas que precisam estar aqui sustentando essa mudança cultural. A gente precisa falar de políticas públicas que impulsionem as empresas na mudança, entendendo toda a cadeia de suprimentos, para que essa cadeia de suprimentos seja uma cadeia sustentável. A gente precisa de falar das pessoas como um todo. Então, como eu posso estar ali ajudando a sociedade a ter esse mindset de desenvolvimento, e aí desenvolvimento econômico, social, quais ações nós, tanto pessoa física quanto jurídica, podemos impulsionar essa transição aí do ESG como um todo, né? Então, a gente pode dar alguns exemplos que, por exemplo, a gente tem hoje dentro da Paraibuna Embalagens. A gente tem alguns programas sociais que a gente, codinome Embalando Bem, onde a gente faz esse trabalho de sustentabilidade e educação ambiental nas escolas. Então, se a gente tiver várias empresas impulsionadas em prol do mesmo objetivo, tenho certeza que essa mudança é acelerada. Então, a educação ambiental na escola, através não só do setor público, mas também do setor privado. Então, isso vai fortalece essa cadeia. Além disso, a gente tem um programa onde a gente traz o catador para dentro da empresa para poder dar a ele mais subsídio de como fazer essa separação de resíduos de forma mais assertiva para que eles tenham ganhos mais produtivos. Outra coisa, a gente tem oficinas de artesanato dentro da empresa, onde eu ensino a população a como fazer através de materiais reciclados, artesanatos que podem ser vendidos.
Então, acho que o papel das empresas nessa mudança cultural é tão grande quanto do órgão público, porque se a gente tiver nós temos um órgão público e diversas empresas trabalhando juntos a gente é mais forte, juntos os nossos resultados se somam e se expandem, né? Então, acho que a mudança de cultura depende de todos nós, seja CPF ou CNPJ. E falando agora sobre as mudanças climáticas, né, que também são fruto da poluição, de que forma isso afeta o nosso dia a dia e às vezes em aspectos que não são nem claramente percebidos, né? A gente quando começa a ver as notícias, né, na TV, fica muito claro, mas nem sempre as pessoas associam uma coisa a outra. Quanto a mudança climática tem impactado no nosso dia a dia, né? A gente tem aí diversas enchentes, a gente tem tornados, a gente tem então, assim, são muitas as mudanças que vêm acontecendo nos últimos anos e que a gente começa a falar, nossa, mas tem tanto desastre ambiental acontecendo, tem tanta coisa acontecendo, isso, a gente nunca viu isso antes, realmente nunca viu, porque a gente nunca teve num momento tão em déficit com o meio ambiente, né? Há alguns anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, a nossa conta corrente, né? Quando a gente falava assim, o que eu consumo e o que eu faço de errado, teoricamente, para o meio ambiente, fecha a conta mais ou menos em 1º de dezembro. Nos últimos 3 anos, a nossa conta fecha em agosto. Então, ou seja, na teoria, o que eu estou utilizando, o que eu estou consumindo, o que eu estou gastando de recurso natural, eu já estou no meio do ano. Ou seja, o que o ambiente gera para a gente, o que eu consumo é muito maior. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter no dia a dia e a reflexão que a gente tem que fazer e que muitas vezes a gente sequer tem conhecimento. Então, a nossa conta corrente está fechando no negativo todo ano. Até onde a gente vai conseguir manter dessa forma? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer e cada um fazer o seu papel nessa mudança. A gente recebeu aqui 2 interações muito bacanas do pessoal de casa. Um deles é da minha xará, Mariana, de Juiz de Fora, que fala justamente sobre essa questão de comprar apenas o necessário, né? Ela falou uma coisa que a gente esquece, mas que é muito importante para cuidar do meio ambiente, é comprar apenas o necessário. Então, é esse hábito realmente de ter essa consciência daquilo que a gente está comprando, como realmente não só o quanto a gente consome, né? Mas a forma com que a gente consome também, né? Então, às vezes, optar por produtos que tenham, por empresas que façam esse trabalho aí de reaproveitar as embalagens, de reciclar e fazer novas embalagens com embalagens antigas, ou de reduzir a quantidade de plástico na embalagem, ou comprar aquelas embalagens econômicas, ou então ver se realmente eu preciso comprar esse produto antes de comprar. Então, isso tudo, essa mentalidade toda também é muito importante, como você disse, né? Se a gente soubesse a força que a gente tem, a gente já tinha mudado isso tudo, né? A gente consegue ver aí grandes marcas, né? E que foram, de certa forma, acompanhadas pela sociedade, boicotadas pela sociedade por algo que aconteceu ali. E a gente vê o quanto que a gente tem força nesse processo de mudança cultural. Então, acho que está aí, mais uma vez, o nosso papel de fazer essa mudança, de estar ali reivindicando que realmente as empresas tenham esse comportamento cada vez mais sustentável, porque se essa mudança tiver de acontecer, quem vai impulsionar ela somos nós. E a gente recebeu mensagem também da Tuninha de Varginha. Ela disse o seguinte: sou carioca e quando trabalhava usava as barcas Rio-Niterói. Ficava triste durante a travessia vendo tanto lixo boiando. Quando chovia ficava bem pior. Pior disso é que ainda é essa realidade na Baía de Guanabara. Ou seja, ela não está dizendo de um passado distante, né? Ela está dizendo provavelmente de uma realidade que se acumula em forma de lixo, que é ainda mais triste. Foi no passado, é um presente e a gente não vê grandes perspectivas de mudança para o futuro se a gente não fizer algo, né? Quando a gente fala, às vezes, de lixo nos mares, por exemplo, a gente pensa que, às vezes, eu não moro na praia, eu moro numa cidade. Esse lixo que está aqui no chão, ou esse lixo que eu vou descartar de forma incorreta, não tem nada a ver, não vai afetar a vida marinha. Mas esse lixo que você joga de forma incorreta pode ser levado para um rio pela chuva. O rio vai desaguar onde? Ou em outro rio, ou no mar. Esse outro rio vai
cai no mar. Então, eventualmente, né, o lixo que você descarta aqui no meio de Minas Gerais pode acabar caindo no mar. E a gente fica pensando, isso que eu estou fazendo aqui não vai afetar nada, isso que eu vou fazer, a minha atitude individual não vai ter tanta diferença. Isso exige uma responsabilidade, né? Exato. Assim, acho que a mudança de postura diz muito também isso, comprometimento. Sim, o coletivo é a soma das atitudes individuais. Inclusive a sua, né? Tipo a nossa. Então, pensar, né, nessas pequenas atitudes. Assim, a gente começar a parar de pensar no que o outro tem que fazer e pensar no que a gente tem que fazer, né? Porque a gente, quanto ser humano, a gente tem o hábito de se preocupar com o que o outro tem que fazer. As pessoas não fazem, as pessoas precisam fazer, a gente precisa ter esse processo de mudança, mas o processo de mudança começa na gente. Então é um hábito que chega até mesmo na maneira como a gente estrutura a frase, né? O que as pessoas devem fazer, a gente joga lá para a terceira pessoa, quando na verdade deveria começar aqui. Exatamente. E o nosso telespectador Geraldo Barros, de Barra Mansa, ele falou o seguinte: qual a sua opinião sobre os mercados cobrarem por sacola? Aqui no Rio já temos exemplos disso, podia ser exemplo no Brasil. É uma forma aí de estimular mais o uso das ecobags, das bolsas, e evitar um pouco o uso de plástico, né? Ecobags, a gente tem as caixas, né? Eu entendo que é responsabilidade de todo mundo. Então, se o mercado está ali com a ação de cobrar pela sacola, ele impulsiona a nossa mudança. Toda ação tem uma reação. E essa é uma ação que gera uma reação nossa. Eu não vou querer pagar, né, X centavos por uma sacola, sendo que eu estou fazendo uma compra que eu vou utilizar diversas sacolas. Então, eu vou começar a mudar meus hábitos. Ao invés de pegar uma sacola, eu vou pegar uma caixa. A caixa, ela é reutilizável ali, daqui a pouco ela vai para um processo produtivo e vira uma nova caixa. Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer para ter essa mudança de cultura sendo impulsionada é importante. A gente tem aí a pandemia que trouxe uma aceleração gigantesca na nossa forma de utilizar as redes sociais, a internet em si, né, o e-commerce. Então, do mesmo jeito que algo, né, um fator como a pandemia impulsionou, a gente tem o poder de impulsionar de forma muito mais positiva do que ter uma doença, né, como foi o que aconteceu, através de hábitos das pessoas e hábitos das empresas. E outra telespectadora nossa de Barra Mansa, a Débora, ela disse o seguinte: faço brinquedos para os meus netos com garrafa PET. O vai e vem, o cai não cai. Eu também brinquei muito com eles quando criança. Então, uma excelente iniciativa também, né? Colocar isso de uma maneira ainda mais lúdica, divertida, para já trazer essa educação ambiental lá atrás, né? Bem no início para as crianças, e ainda tirar disso uma diversão. Exatamente. A gente tem um projeto onde a gente faz essa educação ambiental com as crianças, e dentro dele a gente traz tudo que a gente consegue reaproveitar com esses materiais reciclados, tanto nesse projeto quanto nas oficinas. Então a gente faz não só brinquedos, né, que já tivemos oficinas de brinquedos, mas quanto também de temas diversos aí. Então no Natal, fazer uma guirlanda para eu poder vender, né? Na Páscoa, o que eu vou conseguir fazer aqui reutilizando um vidro, um plástico, um papel. Então, essas ações realmente mudam, né, o mundo. Então, se a gente acha que cada um está fazendo um pouquinho, que talvez não seja tão significativo, o pouco de muitas pessoas fazendo, somadas, né, realmente vão fazer toda a diferença. E a rede social também, ela tem esse papel, né? Eu lembro até de um vídeo que é o do Sapo Zé. É um funk, então aquele ritmo que envolve, e ele traz exatamente para as crianças, o público-alvo é esse, infantil, essa conscientização ambiental. Então todos os caminhos, né, que são possíveis ali para poder trazer essa solução e essa conscientização, eu acho que nunca é demais, né? Com certeza. E no caso desses brinquedos, ainda resgata brincadeiras antigas, né? Que às vezes a gente acha que estão ficando no passado, mas, por exemplo, ela me lembrou aqui do vai e vem, eu também adorava brincar de vai e vem. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre a questão, porque a gente fala muito sobre os benefícios, né, de ter essa mudança de comportamento, de consumo, de descarte de lixo para o meio ambiente, mas essa mudança de comportamento também pode trazer até mesmo benefícios para a economia, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Se a gente for falar, por exemplo, numa empresa como a Paraibuna, que o produto dela, ela produz papel através a matéria-prima é papel. Então, quanto isso não gera, né, essa economia sustentável aí para as pessoas que estão ali catando esses resíduos. Então, a gente tem empresas diversas hoje que a matéria-prima é o lixo, né, o material reciclado, o resíduo,
Então, isso traz a economia circular. Se o material vai para o aterro, finaliza ali a vida dele. Se o material volta para o processo produtivo, a gente continua com a economia circular ali em relação às pessoas que estão envolvidas nesse processo de reciclagem. Então, se a gente falar o que pode gerar para a economia, só gera benefícios para a economia, para o meio ambiente, para a nossa vida, né, como um todo. Se eu for falar aí em relação a Bolsa de Valores, por exemplo. As empresas que têm esse comportamento sustentável, elas são muito mais valorizadas em Bolsa. São as empresas que têm maior aí capitalização em bolsas de valores. Então, a gente começa a ver aí um movimento global, onde isso traz uma economia circular e que é benefício para todos. E Rita, partindo desse movimento global, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, quais dicas você pode dar para o nosso público exatamente nesse aspecto de uma mudança de comportamento em relação aos cuidados com o meio ambiente? Eu acho que a dica que eu dou é para a gente começar em casa, né? A mudança de hábito nossa gera mudança no outro. Se eu moro em um condomínio, onde eu tenho lá mais 20, 30 moradores, e eu começo a fazer essa transição, essa mudança, eu vou impulsionando outras pessoas a fazerem também. Se eu tenho um filho que começa a falar disso na escola, os coleguinhas começam a falar daquilo ali também, e a mudança acontece. Então, toda ação gera uma reação. E a minha mudança perante o meu ciclo, o meu meio ali, gera uma mudança nessas pessoas. Então, acho que, mais uma vez, a mudança começa dentro de casa, começa em cada um, a gente parar de terceirizar aí a responsabilidade para o órgão público, para as empresas, e começar a entender que todos nós temos responsabilidade sobre essa mudança, e quando a gente muda, o mundo muda, né? Então, a gente tem que lembrar, acho que o meio ambiente é meu ambiente. Quando eu começo a pensar aí que o meu ambiente é algo necessário para mim, para minha vida, para a vida dos meus familiares, né, as pessoas que vêm pela frente, é muito mais fácil de eu começar a ter essa percepção de que o meu ambiente é importante. Quando eu falo meio ambiente, parece que eu estou terceirizando, né? É algo que está lá na frente, que está distante de mim, mas é meu. É meu. A mudança começa em mim, essa transição começa na gente. Então, acho que a gente fica com esse mindset do meu ambiente ser o meio ambiente. Perfeito. Rita, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Com certeza esse papo aí vai servir de motivador para muita gente começar a repensar seus hábitos, repensar aí a forma com que enxerga, né, os resíduos que a gente mesmo cria e que as outras pessoas produzem também, para a gente começar, mesmo que aos pouquinhos, a mudar essa realidade. Então, muito obrigada. Muito obrigada, gente.